E dando continuidade à nossa reflexão no programa Cristo Reina, nós vamos apresentar como tema de hoje os 7 dons do Espírito Santo, e dentro da dinâmica de falar dos 7 dons do Espírito Santo, iremos falar também um pouco da origem do cerco de Jericó. Então, é sabido por toda a sociedade católica, por toda a comunidade católica, que nós temos 7 dons do Espírito Santo, né? Inspirado no livro do profeta Isaías, que a gente pode até observar Isaías 11, 2 seguintes. A tradição da Igreja nos ensina que o Espírito Santo dá à humanidade 7 dons. São eles: primeiro, a sabedoria, dom que nos faz perceber e conhecer os caminhos de Deus em nossas vidas. Como diz em Tiago, a verdadeira sabedoria é aquela que vem de Deus. O entendimento como segundo dom que nos faz entender as sublimes verdades da salvação. O entendimento nos faz conhecer os mistérios da nossa fé. O entendimento nos faz conhecer como aquilo que os olhos humanos não podem explicar acontece na nossa prática diária como cristãos de fé. O conselho é o dom que nos faz saber escolher a direção da divina graça dos difíceis passos de nossa vida. O conselho é aquele que nos coloca na condição daquele que vai escolher de verdade o caminho que nos leva ao Pai. Quarto dom, a fortaleza, dom que nos dá força para aguardarmos com paciência e mesmo com a alegria do Espírito o desprezo, o prejuízo, as perseguições e a própria morte. A fortaleza, o dom que nos faz saber que aquele que vive com Cristo, não é? Até usando aqui algo da liturgia eucarística, aquele que vive com Cristo, não é? Em Cristo e por Cristo, mesmo em meio ao sofrimento, ele sabe aguardar, ele sabe esperar, porque tem a certeza que o reino de Deus acontece e que Deus jamais deixará sozinho aquele que segue os seus ensinamentos. O quinto dom do Espírito Santo, a ciência. O dom que nos possibilita conhecer cada vez mais a nossa própria miséria, fraqueza, a beleza da virtude, o valor inestimável da alma, a fim de que sempre possamos ver claramente as ciladas do mundo e evitá-las. A ciência não pode ser visto como algo inimigo da religião. Não é ciência versus religião, onde um precisa ganhar e o outro precisa perder. Não. Ciência e religião precisam andar de mãos dadas, baseada na verdade. Agora, não podemos acreditar em invenções científicas que são ditas hoje e desmontadas amanhã. O sexto dom, a piedade, dom que nos torna mais dócil no trato com o Senhor, por meio da oração, para podermos amar a Deus com amor de filhos, a Maria Santíssima como nossa mãe e a todos os homens como irmãos em Jesus Cristo. A piedade é o dom do Espírito Santo que nos coloca na condição de irmãos uns dos outros, não é? Vejam, amar a Deus com o amor de filhos, amar a Deus como Pai,
amar a Maria como mãe, ver Jesus como aquele que por ele todos nós nos tornamos irmãos, porque mergulhamos em Jesus Cristo pelo batismo. Então, amado irmão, a piedade é o dom que nos permite chamar Deus de Pai. E o sétimo dom do Espírito Santo, o temor a Deus, dom que nos faz lembrar o respeito que devemos ter para com as coisas divinas, principalmente por todos os benefícios que proporciona para o nosso espírito e salvação. Temor a Deus. Eu não devo ter medo de Deus, eu devo ter temor a Deus. É diferente temor e ter medo. Temor a Deus significa ter respeito pelas coisas divinas, ter respeito por Deus, ter respeito pelo projeto de salvação que Deus planejou para cada um de nós. Temer, né? Quando eu tenho medo de alguma coisa, eu evito. E eu não posso jamais evitar a Deus. Né? De Deus, quanto mais perto estivermos, melhor será. Então são esses os 7 dons do Espírito Santo: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor a Deus. Os 7 dons do Espírito Santo. E agora, falando um pouco, até no que concerne ao 6º dom do Espírito Santo, que é a piedade, aquilo que nos coloca como filho de Deus, aquilo que nos coloca como filhos de Nossa Senhora, porque é a mãe de Jesus Cristo, a mãe de nosso Salvador, aquilo que nos coloca na condição de irmãos. E também o temor a Deus, que é a necessidade de respeitar e estar mais perto de Deus, colocando em prática os 7 dons do Espírito Santo, nós vamos entender a realização, por exemplo, de um cerco de Jericó. Nós vamos entender qual é o verdadeiro sentido de uma paróquia abrir suas portas e passar 24 horas por dia, durante 7 dias, aberta em oração, onde a comunidade reza, onde a comunidade está diante de Jesus sacramentado, né, que está ali no altar, na mesa da Eucaristia, está ali esperando a nossa visita para que nós possamos, em torno de Jesus Cristo, realizarmos a nossa oração. Então, amado irmão, a prática do cerco de Jericó, ela tem como origem o Antigo Testamento. Mas veja, torna-se cada vez mais comum as comunidades adoradoras que realizam o cerco de Jericó em suas paróquias. E aí cabe uma pergunta, que sempre não é o primeiro cerco de Jericó que se realiza em nossa paróquia, mas ainda pergunta: de que se trata o cerco de Jericó? Como acontece? A gente vai tentar explicar isso no nosso programa de hoje. Esta prática, ela nasceu na Polônia e consistia, na época, numa oração incessante de rosários, durante 7 dias e 7 noites, diante do Santíssimo Sacramento exposto. Então, quando surgiu o cerco de Jericó, era a prática do rosário. O que se rezava constantemente era o rosário. Hoje, com o surgimento de grupos de oração, não é? Além do rosário, o rosário não deixou, o terço não deixou de ser rezado, mas além do terço, existem também outras práticas de oração em torno do Santíssimo Sacramento, que não deixa de ser tão forte quanto a oração do rosário, porque toda oração é válida, não é? Então, de onde vem a inspiração para o cerco de Jericó? No Antigo Testamento, depois da morte de Moisés, Deus escolheu Josué para conduzir o povo hebreu
Moisés não chega à terra prometida, mas é Josué que dá continuidade à missão de Moisés. Então, depois da morte de Moisés e a escolha de Josué, aí o povo entra em oração. Nós vamos a mais um break comercial.